Louvor também poder sentar. Quero convidar a você que você abra aí, onde você está sentadinho aí, o exemplar das Escrituras Sagradas. Por gentileza, no texto de Lucas, capítulo 19. Quero trabalhar nessa noite com o seu coração e com a sua vida uma história que boa parte das pessoas já ouviram falar. Quem nunca ouviu falar sobre Zaqueu? Sobre isso que nós vamos falar nessa noite, irmãos. Se você achou aí, por gentileza, diga amém. Se não achou, Escola Bíblica Dominical. Todos acharam. Amém. Meus amados, hoje eu quero falar sobre um momento muito importante na vida de Zaqueu. Todo mundo conhece a história e sempre quando fala sobre Zaqueu, fala assim, aquele cara que estava lá na árvore lá e o Senhor falou para ele descer da árvore. Sim, Zaqueu é esse homem aí. Lucas 19, verso de 1 a 10. Eu vou ler para você, que diz o seguinte: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu ali uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e o disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo tudo isso, e vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado, alguém o restituo 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos repetir todos nós, irmãos, o verso 10? Vamos lá? Porque amém, irmãos? Nessa noite nós estamos aqui reunidos num culto de domingo. Estamos aqui felizes, outros talvez não com tanta felicidade, outros pensando nos dias de amanhã, as lutas, os trabalhos, algumas atividades e até mesmo algumas preocupações. Mas o motivo pelo qual Jesus ele está aqui nesse lugar, o próprio Deus estar nesse lugar, é por 2 grandes motivos, irmãos. Um é porque Deus ele deseja ser louvado e glorificado por todos nós que estamos aqui, como instrumentos que somos ao mão do Senhor. E outro motivo é porque Ele veio buscar você e salvar a sua vida, porque você está perdido. Esse é o motivo, o segundo motivo pelo qual Jesus está nesse lugar. Tudo isso aqui aconteceu, irmãos, no momento, se você for lá no capítulo 18, desse mesmo livro de Lucas, você vai encontrar, a partir do verso 31, o momento em que Jesus, ele começa a conversar com os seus discípulos. E nessa conversa que ele tem ali com os discípulos, ele começa a explicar e falar para ele a respeito do motivo
pelo qual ele ia subindo para Jerusalém. E nesse discurso, nesse ensino, ele diz, tomando consigo os 11, disse-lhe Jesus, eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, e no tocante ao Filho do Homem. Hoje, na lição da Escola Bíblica Dominical, aprendemos sobre como Deus, ele faz, como Deus, ele prepara, né, o seu caminho, ou o caminho para a sua chegada. Observamos que na lição sobre a grande promessa que foi feita lá em Gênesis capítulo 3, o chamado de Abrão para ser uma grande nação, Israel, capítulo 12, observamos que não só uma promessa foi feita, mas Deus preparou todo o caminho, até que se cumprisse a promessa. Quando um menino nasceu, Jesus Cristo, que nós sabemos que ele não nasceu no dia 25 de dezembro, mas sabemos que ele nasceu. Mas antes de Jesus nascer, vimos também na revista e no estudo, que houve todo um preparo. Reis que entraram, reis que saíram, as estradas que foram feitas, as batalhas, os empecilhos, tudo para a manifestação da pessoa de Cristo Jesus. Talvez você não tenha percebido, mas muitas coisas aconteceram durante a semana, ou até hoje, para que você estivesse aqui. Talvez você não percebeu, e nem eu percebi. Mas muitas coisas aconteceram para você estar aqui. Isso mostra que Deus está no controle de todas as coisas e trouxe você exatamente aqui, nessa noite, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse momento de Zaqueu, irmãos, Jesus ele estava passando ali pela última vez em Jericó. Seria a última vez que Jesus passaria por Jericó. Porque ele mesmo, aqui no capítulo 18, a partir do verso 31, ele começa a falar sobre a sua ida até aquela cidade, e lá ele seria espancado, maltratado, levaria uma surra, seria crucificado e seria morto. Bem, o que nos chama a atenção aqui, irmãos, é que aquele era o dia da salvação oferecida para Zaqueu. Porque Jesus não ia mais voltar naquele lugar. Como você também não sabe, você não tem certeza se você vai voltar aqui no próximo domingo. E você também não sabe se nem você vai estar vivo amanhã. Hoje alguém falou assim, pastor, na realidade não existe amanhã. Existe hoje. Pois amanhã não sabemos se estaremos vivos. Então, Jesus ele veio dar um passeio aqui na igreja, na primeira igreja batida do Parque Boaventura. Ele veio aqui para ser louvado, ser adorado. Sim, mas também para trazer o recado para você. O Filho do Homem, ele veio buscar você para te salvar, porque você está perdido. E o importante disso tudo é que Zaqueu, ele queria agarrar essa oportunidade. Você quer agarrar essa oportunidade? A mesma oportunidade que foi dada para Zaqueu é a mesma oportunidade que está sendo dada para você nesta noite. Então eu quero seguir alguns pontos que eu entendo que é muito importante, irmãos, pontos importantes nesse episódio, o episódio da vida de Zaqueu. Vamos observar aqui, irmãos, no verso 2, deixa eu colocar aqui, o verso 2 desse texto, diz o seguinte, e eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e ele era rico. Zaqueu, irmãos, ele enfrentou alguns obstáculos para encontrar com Jesus. Eu tenho certeza absoluta que você tem enfrentado inúmeros obstáculos para encontrar com Jesus. Inúmeros obstáculos. Não só você, mas aqueles que nos acompanham também.
inúmeras pessoas sobre a face da terra. Você não tem noção dos obstáculos que aquelas pessoas estão enfrentando para encontrar Jesus. Uma das grandes barreiras que aquele homem estava enfrentando, irmãos, era a sua própria profissão e o status social daquele homem. Por quê, irmãos? Quem era Zaqueu? Zaqueu, ele era um chefe dos cobradores de imposto de renda. Já viu quando fala assim, você tem que declarar lá no imposto de renda, você já fica nervoso, sabe que o leão vai vir lá e talvez vai te papar. Então, irmãos, ele era um publicano, a sua posição era visto por aqueles ali da sociedade como alguém não só que cobrava, mas alguém que roubava, alguém que tirava dos pobres. Ele era considerado um ladrão, ele era considerado um inimigo do povo, porque ele era rico através da desgraça dos pobres. Sabe quantos estão olhando para você e estão censurando os seus atos? Esse é um grande obstáculo. Você é isso, você é aquilo outro. Você não tem direito à salvação. Deus, ele não quer te salvar. E essa mesma consideração que o mundo faz para você é a mesma consideração que você, ao olhar para a sua pessoa, você absorve isso para a sua vida. Não, é isso mesmo. Eu não tenho mais jeito. Eu sou um ladrão. Uma outra condição, irmãos, era a condição física daquele homem. O verso 3, parte B, nos fala sobre isso. Ele era um homem de pequena estatura, como diz o texto aqui. Zaqueu era um homem pequeno, a sua altura, ele era muito pequenininho, e Zaqueu, ele queria ver Jesus. Então, ele resolve, subir exatamente naquela árvore. E ele consegue, olha só, irmãos, ele consegue transformar o seu problema em um instrumento para se aproximar de Deus. Sabe quando as pessoas, em vez de aproveitar as dificuldades para se aproximar de Jesus, ela usa as dificuldades para se distanciar de Jesus. E usam isso como desculpa nas suas próprias vidas. Mas aqui ele faz o contrário. Como o seu tamanho, como a sua altura era muito pequena, ele aproveitou isso, ele usou a sua estatura para subir naquela árvore, porque ele queria encontrar com Jesus. Ali, esse homem, ele corre depressa e vai até o encontro de Jesus. Ou seja, a sua condição física não o atrapalhou, mas sim contribuiu para ele encontrar Jesus. Mas há o orgulho também, irmãos. O verso 4 desse texto diz: e correndo adiante, subiu uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. Eu quero te dizer, irmãos, que Zaqueu, ele não se importou com a sua condição de rico, por ter dinheiro. Aquilo ali não era uma dificuldade para ele. Ele deixou o seu status. Sabe quantos não têm coragem de deixar o seu status? Porque seguir a Jesus, irmãos, é abrir mão de muita coisa. E nem todos estão dispostos a abrir mão dos seus status. Status parece que é uma carteirinha para cada um. Hoje, quem não tem um celular é um cafona. Pelo menos eu acho, todos precisam ter um celular. Eu sei que é uma necessidade, mas às vezes o celular é um status somente. Tem pessoas que usam o celular somente como status. Lançou um, eu vou lá comprar.
E se for aquele da maçãzinha, a gente deixa até a marca da maçã para todo mundo ver. Porque é um status. E abrir mão do status para seguir Jesus, nem todos vão conseguir fazer isso. Mas aquele homem, ele conseguiu. Uma outra dificuldade que nós podemos encontrar ali, irmãos, e isso a gente vai ver no verso 3, quando diz, e procurava ver quem era Jesus. O texto diz que ele não o podia por causa da multidão. A multidão, irmãos, apertava Zaqueu. A multidão não deixava Zaqueu ver Jesus que ali estava. E quantas das vezes, irmãos, nós se sentimos constrangidos de ir a Jesus Cristo por causa das pessoas, por causa de parentes, por causa dos amigos. Quantas vezes? Não, eu não vou porque o que fulano vai falar? Quantas vezes? Você foi aonde ontem? Eu fui na igreja. Ai, pelo amor de Deus, você foi na igreja ontem? Você não fala, você se sente constrangido de falar que você foi na igreja porque lá você queria encontrar Jesus. Então a multidão às vezes nos atrapalha, mas aqui ele venceu a multidão. Existem também os murmuradores, irmãos. O verso 7 diz que, e vendo todos isso, aqueles que viram ali Jesus falando com Zaqueu, essas pessoas murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Sabe quem são essas pessoas? São aqueles que se olham e se enxergam como justos e únicos merecedores da salvação. Existe alguém aqui merecedor da salvação, irmãos? Ninguém. Eu não sou merecedor da salvação. Você não é merecedor da salvação. Mas às vezes, além de não sermos merecedores da salvação, somos também acusadores. Esse Zaqueu é lalau, esse Zaqueu é isso, esse Zaqueu é aquilo outro, esse Zaqueu faz isso ou aquilo outro. A gente começa a murmurar e questionar. Se achamos melhores do que os outros. Mas ali, irmãos, há uma determinação. Podemos perceber que a determinação de Jesus em salvar Zaqueu era algo impressionante. Quando Jesus decidiu salvar a minha vida, irmãos, ele falou assim, eu vou salvar a sua vida. Você não vai gastar mais o seu dinheiro fazendo balão para soltar por aí. Você não vai gastar mais o seu dinheiro indo para o baile funk. Você não vai gastar mais o seu dinheiro com lata de jet para pichar o muro do irmãozinho que pintou e gastou um dinheiro para pintar o muro. Ele falou assim, Altair, eu vou salvar você. Quem decidiu fazer isso, irmãos, foi Jesus. Jesus, ele buscou Zaqueu, antes de Zaqueu buscá-lo. Eu quero te dizer nessa noite, você que aqui está e você que está nos acompanhando, que antes de você pensar em buscar Deus, Ele já te buscou há muito tempo. O verso 5 diz, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Não foi Zaqueu que o convidou, foi Jesus que o convidou. Então Jesus nessa noite está convidando você, intimando você, dizendo para você o seguinte, eu quero nessa noite ir para a sua casa. Fique tranquilo, porque Jesus não mora nesse lugar. E quando você sair daqui, se você fizer o convite, Ele vai sair junto com você. A iniciativa, irmãos,
E o encontro pessoal foi de Jesus. Ele veio salvar aquele que estava perdido. O que era Zaqueu, irmão, daquela árvore? Zaqueu é como você nesse exato momento, meu amado. Você é um fruto maduro numa árvore que Deus quer tirar, que Deus quer pegar. Você é esse fruto maduro nessa noite. Mas só que tem um detalhe. Jesus, ele mostra para Zaqueu que a sua salvação é uma questão urgente. Não é para amanhã. Não é para você sair dessa noite e falar que assim, não, eu vou pensar e depois eu vou me decidir. Não. Porque quando Jesus ele chega àquele lugar, ele olha para cima, ele faz o convite imediato, ele diz: hoje me convém pousar em tua casa. Verso 5 ele diz: desce depressa, Zaqueu. Desce depressa, João, Marta, Paulo, desce depressa. Hoje eu quero fazer algo na sua vida. Jesus, ele quer ter comunhão com você. Assim como Jesus, ali, ele almejava ter comunhão com Zaqueu. Verso 5 nos mostra isso, irmãos. Me convém ficar em tua casa, ou seja, eu preciso ficar na tua casa, irmãos. Você não convida qualquer um para estar na sua casa. Você não convida qualquer um para repousar na sua casa. Você não faz isso. E Jesus nessa noite, ele quer fazer exatamente isso. Ele quer ter uma comunhão com você. Como médico, meu amado, Jesus ele veio curar e considerar aqueles que estão doentes. Jesus ele dá um presente da salvação. Ele dá o presente da salvação para Zaqueu. Verso 9 e 10 ele disse: e disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a essa casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Sabe por que Jesus veio hoje aqui? Não foi para somente ser adorado, não. Ele veio buscar você que está perdido. Ele veio buscar você e salvar, porque você está perdido. Pastor, mas como eu posso ter certeza da minha salvação? Como eu posso ter certeza? Não, uma coisa eu já entendi, que Jesus ele veio a esse lugar, Jesus está nesse lugar. Ele veio me salvar porque eu estou perdido. Mas eu quero entender o seguinte: quais são as evidências da salvação na minha vida? Eu quero te apresentar algumas evidências da salvação da vida de Zaqueu, irmãos. O verso 6, ele diz: e apressando-se desceu e recebeu com... Irmãos, primeira evidência, a prontidão em obedecer ao chamado de Jesus. Jesus nessa noite, ele está te chamando, e você precisa estar de prontidão. Essa semana, a minha filha falou assim para mim assim: pai, não sei nem se eu posso falar isso, falou assim: pai, olha só, minha mãe não sabe disso, mas quando eu saí de lá, foi dito que o quartel estaria de prontidão. A qualquer hora poderia ter que me chamar, eu tenho que me apresentar no quartel em 2 horas. É exatamente isso, irmãos. Jesus, ele deseja que você obedeça ao seu chamado. Zaqueu, irmãos, ele desceu depressa. E você tem que sair depressa desse banco. Você precisa obedecer sem questionar. Você precisa obedecer sem adiar. Jesus recebeu Zaqueu em sua casa. Jesus recebeu em seu coração. Aquele homem abriu a vida do seu coração. E nós podemos observar isso nas Escrituras Sagradas. Uma outra evidência, irmãos, de Zaqueu. Aquele homem estava de coração aberto para socorrer os necessitados. O verso 8 diz:
E levantando-se Zaqueu, e levantando você, meu irmão, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu te dou aos pobres metade dos meus bens. Preste atenção, irmãos. Ele não estava dando metade dos seus bens simplesmente por dar. É porque ele começou a entender que o que ele tinha roubado. E agora ele queria devolver aquilo que ele tinha roubado. E chegou a hora, irmãos, chegou o momento dessa noite, que nós precisamos, irmãos, devolver exatamente aquilo que nós estamos roubando. A vida que hoje você tem aí, ela não pertence a você, ela não é sua. Esse corpo é de Deus. E ele diz: metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho roubado, se alguma coisa eu tenho furtado, eu quero restituir 4 vezes. Então podemos observar que aquele homem estava de coração aberto para socorrer os necessitados. E por último, irmãos, também a prontidão para corrigir as faltas do seu passado. Esse é o momento que você tem para corrigir os seus erros que você cometeu. Os meus erros, irmãos, eles foram apagados pela graça de Cristo Jesus. Eu fui justificado. E você também nessa noite será justificado. Você não será mais condenado pelos seus atos e pelos seus pecados. Mesmo que exista murmuradores, mesmo que exista acusadores, a decisão é sua, como foi de Zaqueu. Zaqueu, ele aproveitou aquela dificuldade da sua altura para se aproximar de Jesus. Você, como Zaqueu, se dispõe a corrigir as faltas do passado. Um convertido, irmãos, um verdadeiro convertido, ele passa a ser um homem honesto. Um verdadeiro convertido, ele quer reparar os erros do passado. Sabe os erros que você já cometeu? Deus, ele quer restaurar tudo isso. Deus, ele quer que você venha restituir as pessoas que você lesou. Ele quer limpar o seu nome. Ele quer uma vida reta e certa para você. Quero convidar você a fechar os seus olhos nessa noite. E a você abaixar a sua cabeça. Quero que você entenda o seguinte: a igreja está orando por você. Você também pode estar orando também. Você que está lá do outro lado também da mesma forma. Se você que está nos assistindo decidir voltar para Cristo Jesus, decidir aceitar Cristo Jesus, a nossa multimídia estará ali alerta. Você coloca seu nome, da onde você é, e nós estaremos orando por você. E depois você estará procurando uma igreja mais próxima da sua casa. Mas preste atenção. Não importa, meu amado irmão, a sua posição política, não importa a sua posição financeira, não importa a cor da sua pele, não importa nem a sua religião, porque Jesus nessa noite, ele veio aqui para salvar você. Não importa quem é você, não importa o que você fez, eu quero que você entenda isso, não importa o que você fez, e nem por onde você andou. Esta pode ser também a sua última chance. Jesus, ele passou pela última vez naquela cidade, e depois ele foi crucificado. O tempo é agora, para o encontro da salvação. E eu digo agora mesmo, porque se você se arrepender dos seus pecados, e abandoná-lo e confiá-lo em Jesus, você pode ser salvo nesta noite, e tudo só depende de você. Quero te fazer um pedido nessa noite.
E não vou gastar mais do que alguns segundos. Você quer voltar para Cristo Jesus? Você quer receber Cristo Jesus? Só levante uma de suas mãos aonde você se encontra nesse momento. E nós vamos orar pela sua vida. Só você levantar uma de suas mãos. Glória a Deus, irmãos. Poder abaixar. Glória a Deus. Terceira pessoa nessa noite quer levantar a sua mão. Glória a Deus. Quarta, quinta pessoa nessa noite que quer levantar a sua mão. A quinta pessoa nessa noite que quer levantar a sua mão. Senhor, nós te louvamos por essas vidas. Nós engrandecemos ao teu santo nome. Louvado seja por essa oportunidade que foi dada e não foi desperdiçada. Assim como Zaqueu, um homem de pequena estatura, muito pequeno, um homem que era apertado pela multidão e estava preocupado de não conseguir falar com Jesus. Esse homem, como todos aqueles que levantaram as suas mãos aqui nessa noite, foram convidados pelo Senhor. E Deus, nessa noite, deseja ir para a sua casa. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos e te louvamos por esse culto e por essa noite. Pedimos que o Senhor nos leve de volta para os nossos lares, guardados e protegidos pelo Senhor. Que o amor de Deus, a graça do seu Filho Jesus Cristo, as consolações e a verdadeira comunhão de Cristo Jesus seja derramado sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre essa igreja e sobre todos aqueles que nos visitam. E a igreja de Cristo Jesus diga: